Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, do penúltimo episódio. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o final, ou quase o final do teste de mago de primeira classe e também discutir um pouco sobre a Ciri, aquela elfa loira super poderosa, e também um pouco sobre o pensamento dela, certo? Então bora lá! Então, galera, o episódio começa mostrando a Ferne brava, pra variar. E, de novo... E assim, eu sempre fico imaginando o seguinte. A expectativa é a Ferne se tornar a maga mais poderosa da atualidade. Realidade, ela infartar aos 20 anos. Porque ela fica muito irritada à toa, né? Mas dessa vez teve mais ou menos algum motivo. Foi meio que um mal entendido, né? Porque... ela tem aquele cajado dela, que foi dado pelo Reiter, que é o mestre dela, é quase um pai pra ela. E um negócio quebrou. E a Frieren, ela chegou e falou assim, é melhor jogar fora do que tentar consertar, porque ele foi muito danificado. E aí, a Ferne ficou chateada, né? E ela, inclusive, uma hora fala pro Stark o seguinte, foi o Reiter que me deu, sabe? A Frieren não me entende. E aí chegou o Stark, mas eu também não te entendo, né? E assim, isso foi meio brincadeira dele, mas de certa forma mostra um erro que é muito comum tanto da Ferne, como da Frieren, como das pessoas de forma geral. Que é achar que as pessoas têm o dever de imaginar o que você sente. Né? Tipo, cara, a Frieren, ela tem claramente uma dificuldade de entender o sentimento das pessoas. E o Reiter havia dito isso pra ela. Né? E mesmo se ela fosse um ser humano comum, primeiro você fala, não, veja bem, isso aqui tem um valor emocional muito grande pra mim. Eu não posso deixar pra trás. Você explica pra pessoa. Se a pessoa continuar, ainda sim você pode ficar... meio nervoso, né? E também, por outro lado, a Frieren poderia ter imaginado isso, já que ela tem um apego, por exemplo, ao anel que o Himmel deu pra ela. É verdade. Não é? Ela poderia ter pensado nisso. Mas, por outro lado, também, agora defendendo da Frieren, ela tô fazendo um jogo duplo aqui. Ela não ficaria chateada se alguém falasse isso do anel. Então, você meio que faz aquilo que é normal pra você. Né? Quando você não se chateia com uma coisa, você tende a fazer com os outros, porque, você imagina que a pessoa não vai se chatear. Então, eu acho que esse foi o ponto e o grande problema foi só a falta de comunicação entre as duas. Mas assim, o Stark falou com ela, né? Ela até mesmo percebeu, dá pra ver que a Ferne percebeu que exagerou um pouco. E na hora que ela tava voltando, ela até fica sabendo que a Frieren fez algo pra compensar. Mas antes da volta dela, o anime corta e vai pra um outro grupo que eu achei muito legal. Achei um grupo bem interessante, que é o grupo do primeiro teste. Que é o Richter, o Denken e a Laufen. Né, que tá lá o Richter na lojinha dele, tentando voltar à vida normal, uma vida tranquila. E aí chega aquele velho doido que fez ele sair no braço no primeiro teste e fica lá falando com ele. E você vê que o Denken, ele de certa forma se apegou ao grupo dele. Isso é bem legal, né, cara? Porque eles passaram por uma dificuldade juntos. E quando você passa por dificuldade com alguém do seu lado, você tende a se aproximar dessa pessoa, né? Ou se ela te trair, você fica muito puto. Mas não foi o caso. E aí o Denken, você vê que ele tenta animar o Richter, porque ele falhou, né? E o Richter é meio marrento, meio tsundere, né? Tipo, tem aquela marra toda, e ele até fala, mas ainda bem que foi eu que reprovei, porque você já tá velho pra caramba, mas 3 anos, talvez você não estivesse vivo mais, né? Aí o Denken fala, não, é verdade. Aí o Richter, pô, cara, não concorda comigo não, cara, tava brincando, né? Não era pra... o Richter, apesar de tudo, não faz mal, assim, à toa. Mas a parte mais interessante, o porquê eu resolvi falar desse momento, foi porque o Denken, uma hora falou uma coisa muito legal pro Richter. Ele falou que o Richter é um cara insolente, né, e que ele meio que debocha das autoridades e das hierarquias, e também não vê problema em pisar em quem é mais fraco pra alcançar os objetivos dele. Então falou, cara, tu é um baita do insolente. Você é um cara meio ruim. Só que ele falou que ele não tem nenhuma raiva, nenhum ressentimento do Richter. E ele fala o seguinte, porque eu no passado também fui um cara insolente. Então assim, o Denken via o Richter como ele era no passado. E ele entende também que as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, as pessoas ganham responsabilidades, elas mudam de forma geral. Então ele tem na cabeça que o Richter vai ser a mesma coisa. Ele pode não ser o cara mais legal do mundo, e não é, mas também não é um cara péssimo.
E, de acordo com o Denken, ele vê uma forma, ele vê como o Richter pode melhorar. E eu também acho, né? Porque ele não é de todo mal. E aí a Laufen até fala assim: ah, desculpa, mas o vovô não sabe se expressar muito bem. Aí ele, caraca, eles viraram neto e avô mesmo, cara. Então a relação desses três eu achei muito legal. Não é o grupo principal, não mostraram tanto deles assim. O Denken até que mostrou bastante, mas os outros nem tanto. Mas eu achei que formou um grupinho legal, um time interessante. Mas depois que o Denken falou o que ele achava necessário, ele foi embora, a Laufen também, e aparece a Frieren. Aí é legal que ele fica meio... Porra, mais uma, cara. Hoje não é meu dia. Mas estava lá a Frieren com o cajado da Ferne e pediu para ele consertar. Aí de início ele fala que aquilo é lixo, que ele não vai consertar, mas na hora que a Frieren tá indo embora, ele fala, não, tá bom, vem cá, eu vou consertar para você. Eu vou dar um jeito aqui. Aí ele a nome dele é marrento, cara. Bicho é igual aquelas personagens de romance, meio que tsundere mesmo. É igualzinho, cara. Ele numa comédia romântica seria exatamente assim. Tenho certeza se botasse ele numa comédia romântica. Mas não. Aí ele consertou o cajado da Ferne, né? E quando a Ferne passou por lá, ele inclusive deu a entender que a Frieren tava lá com o cajado dela e tinha mandado ele consertar. E quando a Ferne chega no quarto delas, vê o cajado consertado, né? Então, assim, era o óbvio, né? A Frieren não falou por mal. E por mais que isso machuque, seja cobrar demais que a pessoa tenha um autocontrole tão bom em tal momento... Mas, assim, a Ferne tem histórico, né? Um histórico ruim de ficar nervosa à toa. Mas, assim, dava pra perceber que a Frieren não fez por mal, tanto que foi consertar o cajado dela. E aí começa a segunda parte do episódio, que tá todo mundo reunido de novo e um cara anuncia como que vai ser o terceiro teste. O terceiro teste basicamente é uma entrevista no qual a intuição da Ciri vai julgar quem deve passar ou não. Ou seja, é uma coisa um tanto arbitrária, né? Mas eles falam isso e todo mundo se prepara para a entrevista. E enquanto isso mostra a Ciri do lado de dentro, falando com os magos de primeira classe dela, né? Aí ela fala que não gostou muito do teste porque passou muita gente. Tem muita gente aprovada dessa vez. Normalmente ninguém passa do teste da Sense. Dessa vez passaram 12, se não me engano. Bastante gente. E aí ela falou então que ela vai pegar esse exame pra ela. Mesmo porque, de acordo com ela, muita gente fraca passou só porque tem uma maga muito poderosa ali no meio. Que é a Frieren. Se não fosse a Frieren, era óbvio que muita gente ali não teria passado. Você acha assim que Kani, né, Laufen, essa galera não ia passar. Vocês sabem disso. E aí ela falou, bom, então eu vou fazer a entrevista. E olha pro cara lá, que é aquele cara meio triste, melancólico, o senhor lá, né? Coitado do cara, só se ferra. Aí ela fala assim, tudo bem, você que normalmente faz o teste. Eu posso fazer o teste no seu lugar? Aí ele fala, não, tudo bem, já tô acostumado com seus caprichos. E também eu não teria condição de avaliar a Frieren, né? Porque eu sei que ela esconde a mana. Eu percebi que ela é muito poderosa, né? E que ela tem uma mana parecida com a tua, ele fala. Então eu não seria também qualificado para avaliar ela. E aí a Ciri gosta do que eu vi, porque ele percebeu que a Frieren oculta mana, e ela até pergunta para outro cara. E outro cara não viu, ele falou, não é possível, né? Porque é muito difícil ocultar mana sem nenhum erro. Seria muito louco você gastar tanto tempo, teria que se dedicar tanto só para esconder a própria mana. Ele fala, não, acho que ninguém faria isso. Aí a Ciri concorda, fala, é verdade, para você conseguir dominar a mana, você teria que treinar no mínimo 1 ou 2 séculos. Isso dependendo do talento da pessoa. Então realmente não é a coisa mais útil a se fazer. Mas a Ciri dá um outro ponto de vista, porque ela fala o seguinte, realmente é muito ineficiente você gastar 2 séculos, 3 séculos, sei lá, de treinamento só para ocultar sua mana. Porém, isso tem uma vantagem. Além de enganar os demônios, né, isso mostra as fraquezas dos outros magos. Porque ela fala, se você erra o cálculo de mana do seu oponente, você perde a luta. Porque eu já expliquei em outros vídeos, né, que quando você tá lutando com alguém, sei lá, o cara tem uma mana aqui, o ataque dele, o dano dele é limitado a isso. Né? Então, se o cara tem uma mana aqui, você vai fazer uma barreira assim, só um pouco mais forte. E se você errar e ele tiver uma mana muito mais forte, você morre na hora. Então, ela deixou claro, olha, se fosse esse outro cara aí, não ia saber que a Frieren tá escondendo a mana. Ia perder. Na hora, porque entre magos experientes, isso faz toda a diferença. E aí a Ciri dá os parabéns pra esse cara, né, que conseguiu perceber a instabilidade na mana da Frieren. E ela fala uma coisa que é bem interessante. Você vê que ela joga um verde ali e fala o seguinte, mas é uma pena que você agora chegou nesse nível, mas daqui a pouco vai estar morrendo. Fala assim, sem dó, né? Igual a Frieren antigamente.
E ela fala assim, é pena que você vai morrer então, daqui a pouco, e você nunca mais vai ver a Frieren e vai poder lutar com ela, né? É até uma adversária que você poderia vencer, quem sabe. Você percebeu que ela meio que incentivou ele a lutar com a Frieren? Você percebeu que ela jogou uma lenha na fogueira ali? Cara, a Ciri de besta não tem nada. Então, assim, guarda isso lá pra frente, porque a Ciri é uma figurinha complicada. E depois que ela sai disso, falando que infelizmente o cara vai morrer daqui a pouco, meio assim, tipo, né? Tô nem aí. Ela fala assim, pena também que ele nunca conseguiu perceber que eu também reduzo, eu também contenho a minha mana. Então, presta atenção pra você ter uma ideia do poder dessa mulher, da Ciri. Pensa o seguinte, o cara, ele viu a instabilidade na mana da Frieren e meio que já tem uma ideia do tamanho da mana dela. Tanto que ele falou que a mana da Frieren é praticamente igual à da Ciri. Só tem um problema, a Ciri tá se contendo. Então, se a Ciri liberar a mana dela, qual que é a mana dessa mulher? E depois o anime corta e mostra o momento antes do pessoal entrar pra fazer a entrevista com a Ciri. E a Frieren fala que ela vai avaliar todo mundo pela intuição dela. E diz que a intuição dela nunca falha. Ela sabe apontar o dedo pra quem que vai ser o mago promissor ou não. Então, assim, você já pode saber que quem ela apontar o dedo normalmente vai ser alguém importante, inclusive no futuro. Porque são pessoas que realmente têm talento. E a intuição dela realmente funciona. Aí ela vai lá e entra a primeira. A primeira que entra já é muito engraçada, que é a Kanye. Né? A Kanye entra toda timidazinha, todo aquele jeitinho. Aí chega, e ela reprovada, tipo, vai pra casa e mandou ela pra casa ainda. Eu falei, oita, caraca. Aí ela assim, eu posso saber o porquê? Ela, você não consegue nem se imaginar um mago de primeira classe? Você não consegue se ver desse jeito. Então magia é imaginação, você não tem como. Isso é a coisa mais básica. E você não passa. E é exatamente aquilo que eu tinha falado sobre ela e sobre a Lavínia. A Lavínia ainda tem mais garra, mas elas nem conseguem se ver como mago de primeira classe. Elas, quando lutaram contra o Richter, estavam claramente acuadas, sem saber o que fazer, né? Só depois que a Frieren quebrou a barreira, que elas ganharam alguma confiança. Então, era óbvio que não tinha como elas passarem. Só que a Ciri falou, então é por isso. Agora vai pra casa. Mandou ela embora. E aí começa a vir uma série de pessoas. Aí vem o bigodudo lá, ela reprovado. Aí vai tanto os dois caras do grupo do Virbel, que ele sempre fica carregando, tanto a menina como aquele outro cara também, e ela reprovado, reprovada. Mandou já um monte de gente pra casa. E tiveram outros também ali que ela reprovou um monte. E depois disso vem o momento mais esperado, que é a avaliação da Frieren, né? Ela chega lá pra falar com a Ciri. E aí a Ciri fala o seguinte, olha, você também não consegue se imaginar como uma maga de primeira classe, mas por um motivo diferente. É porque você acha que eu não vou te passar. E a Frieren falou, e eu não tô certa? Né? Tipo, você não pretende me passar mesmo. Meio que ela disse isso, né? E aí a Ciri disse assim, então olha só, eu vou te dar uma última chance. Então eu vou te perguntar uma coisa, qual que é a sua magia preferida? E aí ela fala daquela bendita magia de criar um campo de flores, um jardim de flores. E aí ela fala, é a mesma da Flame, né? É uma magia extremamente inútil. E aí ela fala, quer saber? Reprovada. E reprova a Frieren. E aí a Frieren vai saindo. E aí ela fala assim, você não vai nem tentar se defender? Aí ela meio que fala, bom, não adianta, né? Não tem como me defender. Aí ela falou assim, olha, a Ciri falou, eu não sei como que uma pessoa como você conseguiu matar o Rei Demônio. Ela falou, olha, porque não fui só eu, foi o time inteiro. Foi eu, o Reiter, o Himmel, o Einstein, todo mundo. Se tivesse faltado um ali, a gente não teria vencido a batalha. Vencemos porque todos estavam juntos. E aí a Ciri pergunta, então, de certa forma você teve bons companheiros, então, já que você teve bons companheiros e achou eles por acaso, foi sorte. E aí a Frieren lembra, ela fala assim, realmente foi sorte. E ela lembra do passado, né, que ela estava conversando com o Himmel, e o Himmel conta da primeira vez que ele viu ela, e que foi por isso que ele resolveu chamar ela, né, não um outro mago. Que quando ele era pequeno, ele estava perdido numa floresta, e uma elfa maga chegou lá para ajudar ele. E aí ela apontou a direção sem falar nada, e ele achou isso extremamente frio. Né, tipo, caramba, a gente tá acostumado como os seres humanos, né, a pessoa falar com você, se der bobeira, a pessoa te leva, se é uma criança, né, te leva um pouquinho mais perto do vilarejo, mas ela não fez nada, só apontou. E quando ela percebeu que ele ficou meio assim, meio que, né, caraca,
enquanto pessoa fria, ela resolveu fazer aquele jardim de flores, provavelmente como uma forma de acalentar, uma forma de ajudar o Himmel. Né, uma forma de mostrar que se importa de alguma maneira. Porque pense bem, se a Frieren hoje em dia não sabe se expressar muito bem e não entende muito bem, imagina naquela época. Né, que foi antes da jornada com o herói, muito antes. Então ela não sabia entender isso, ela não sabia se expressar. Não teria como. O que ela fez foi, na minha opinião, uma demonstração dela de afeto, de que se importa de alguma forma. Né, de que não é frieza pura. E ali ele achou a magia linda. E foi por isso que ele chamou ela. Então por isso também que essa magia é favorita da Frieren. Além de ser favorita da mestra dela, foi essa magia que fez ela conhecer o grupo dela. E por causa dessa magia que o Rei Demônio morreu. Não é? Porque se não fosse essa magia, talvez ela não teria sido chamada. Não teria, porque o Himmel não ia saber nem que ela existe. O grupo do herói não teria sido formado e talvez eles não teriam matado o Rei Demônio. Talvez o Himmel, Reiter e sei lá quem ia com uma outra maga e iam morrer todo mundo pro Rei Demônio. Você entende? Assim, tipo, então, foi sorte. Mas aquela magia é realmente muito importante pra Frieren. E então, a Frieren sai, reprovada. E muita gente deve estar se perguntando, não é possível. A Ciri não vai realmente reprovar a melhor maga dali. A mais poderosa, com certeza. Mais poderosa, inclusive, do que praticamente qualquer mago de primeira classe da Ciri. Ela não vai fazer isso, certo? Certo? Errado! Ela vai reprovar mesmo. Ela reprovou. Então, assim, você tem expectativa. Não, a Ciri vai voltar atrás. Não vai. Então, efetivamente, a Frieren reprovou. E agora chegou a vez da Ferne. Só que antes da Ferne entrar, vale lembrar que a Frieren tinha dito pra Ferne que a Ciri não iria reprovar ela de forma nenhuma. Porque a Ferne é muito talentosa e o instinto, a intuição da Ciri ia mostrar isso pra ela e que ela não iria reprovar a Ferne, não interessa o que ela fizesse, né? E aí a Ferne vai lá e entra, e quando ela entra, a primeira coisa que ela vê é uma instabilidade na mana da Ciri. O que assim, eu tava até conversando com o Osvaldo antes de gravar o vídeo, o que não faz muito sentido. Isso daí foi meio que uma coisa que provavelmente passou batido por muita gente. E muita gente vai vir loucamente pra defender a série de qualquer jeito, que é o que o pessoal faz. Mas assim, um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, sobre o único, pra mim, o único erro grande de Sessão no Frieren. Mas o fato é que a Ferne, ela identificou essa instabilidade na mana da Ciri, e a Ciri gostou, falou, olha, ela é talentosa mesmo. E chamou ela pra ser aluna dela. Porque, imagina, porque a Ferne é realmente muito talentosa. Dos humanos que apareceram até o momento em Sessão no Frieren, ela é a mais talentosa disparado. Né? De humano, elfo, seja lá o que for. Se ela tivesse uma mestra pragmática, igual a Ciri, que vai ensinar ela a ficar poderosa, que vai ensinar magias de combate. Caraca, a Ferne ia ficar muito poderosa. Só que a Ferne nega, acreditando no que a Frieren falou, que ela não iria reprovar ela de jeito nenhum. Ela nega, e então a Ciri fala, eu não sou doida de recusar alguém tão talentoso. Então, você tá aprovada. E ela aprova a Ferne e chama o próximo. E é aí que vai começar o próximo episódio. E então, eu sei que esse episódio deve ter deixado alguns questionamentos para muitas pessoas, e eu vou tentar esclarecer algumas coisas sobre a Ciri, o porquê exatamente que ela reprovou a Frieren, por que ela passou a Ferne. Vamos conversar um pouco sobre isso. E a primeira grande dúvida é o porquê exatamente a Ciri reprovou a Frieren, que é a mais poderosa e mais habilidosa daquele grupo, e não reprovou a Ferne, né, que ainda assim é muito inferior em questão de poder do que a Frieren, visto assim que a Ciri liga muito pro poder. Né? E ela até reclamou que a Frieren não é tão poderosa quanto deveria ser pela idade dela. Então muita gente deve estar se perguntando por quê. E a questão é o seguinte, o que a Ciri mais liga é também o poder. E ela liga pra isso. Mas o que ela mais se importa é com o quão bem a pessoa aproveita o seu talento. Né? Ela quer alguém talentoso, alguém sem talento ela não vai treinar. Mas se tiver alguém talentoso, ela vai querer saber o quanto que essa pessoa aproveita esse talento. No caso da Frieren, ela sabe que a Frieren tem algum talento, mas ela mesma disse que a Frieren deveria ser muito mais forte para a idade dela. E ela tem uma bronca muito grande com a Frieren porque ela fica aprendendo e adora magias de fazer flor. Ela adora magias, assim, aquelas magias que ela pega doidas naquele Grimório, aquelas magias meio inúteis, que nós consideramos inúteis, né? Pra Ciri é exatamente isso, é inútil, é perda de tempo. E ela pode até aprender, não tem problema, mas não deveria ser o foco dela. Buscar essas magias, amar esse tipo de magia. Pra Ciri, ela deveria focar em
potencializar os talentos dela, né? Então ela critica muito esse jeito da Frieren, porque ela vê a magia de forma completamente diferente. A Frieren vê a magia como uma arte, digamos assim. Ela quer usar a magia pra tudo, ela vê a beleza daquilo, ela quer amar a magia. A Ciri vê a magia como uma ferramenta. Ela quer chegar até a magia, usar a magia, ser útil, resolver os problemas do mundo e dela também. E é isso, então elas têm uma diferença muito grande. E para a visão da Ciri, a Frieren é um desperdício. Ela é muito poderosa, mas é um desperdício. Então elas têm uma birra, elas têm uma rixinha entre elas mesmas. Você pode ver que a Ciri tem uma implicância com ela. E toda a implicância da Ciri é porque a Frieren não segue o foco, o ponto de vista que ela acha que a Frieren deveria seguir. No caso da Ferne, a Ferne é muito nova ainda. Ela não teve esse tempo ainda de escolher esse caminho. Ela gosta também de magia igual a Frieren, ela vê um outro lado da magia também, mas a Ciri vê um potencial nela dela ser diferente. Dela um dia se tornar uma grande maga, uma maga extremamente poderosa e de aproveitar o potencial dela. Então é por isso que mesmo a Ferne sendo bem mais fraca do que a Frieren, e mesmo a Frieren sendo a mais forte de todos os que estavam competindo competindo no teste de mago de primeira classe, ela não passou a Frieren. Então essa é a explicação desse primeiro ponto. E inclusive é por isso que a Frieren sabia que não interessa o que acontecesse, ela seria reprovada e a Ferne iria passar. Porque ela sabe desse ponto de vista da Ciri. E uma coisa também muito importante para você manter em mente sempre que a gente fala da Ciri é o seguinte: ela é o exato oposto da Frieren na forma de ver o mundo. Então, como eu falei, a Frieren vê a magia como uma beleza, como uma arte. Já a Ciri como uma ferramenta. Mas, a diferença não para aí. Porque assim, todo ser que tem uma longevidade tão grande, igual a Frieren e a Ciri, eles uma hora têm que tomar uma decisão. Ou eles vão se aproximar dos humanos, conviver com eles e tentar entender eles. E se adaptar um pouco ao estilo de vida deles, se apegando aos humanos, convivendo em seus hábitos. Ou eles vão ter que fazer isso, ou eles vão manter uma distância e, assim, não vão se aproximar dos humanos. A Ciri e a Frieren fizeram mais ou menos a mesma coisa até a época do grupo do herói. Até, na verdade, a morte do herói, que foi quando a Frieren resolveu entender melhor os seres humanos. Então ela pegou nesse caminho, ela escolheu, vou entender melhor os humanos. E é por isso que, à medida que o tempo passa, a Frieren está se tornando mais sensível. Vocês lembram que teve um episódio ali que... um episódio nessa temporada ainda, nessa parte da temporada, um teste de mago, que a Frieren tinha um amuleto que já demonstrava alguma coisa que ela fez no passado, né? Que no passado ela conseguiu aquele amuleto, que era uma forma de provar que ela era uma maga muito poderosa. E aí o Himmel falou assim, olha, na época do herói, falou, olha, Frieren, eu não sei o que é esse amuleto, mas todos nós sabemos que você é uma maga muito poderosa. Ela falou, o que interessa? Vocês vão morrer daqui a pouco? Assim era a Frieren naquela época. E muito parecido com a Ciri. Ela convive com os humanos, é cercada de humanos, mas ela não tá realmente querendo entender eles. Tanto que você viu que ela falou pro cara tristonho lá, o aluno dela meio triste lá, o senhor. Ela falou, pena que você vai morrer daqui a pouco mesmo e tal. Você vê que é uma coisa que a Frieren atualmente não diz mais. Então, tem essa diferença. Então a Ciri e a Frieren estão indo para caminhos completamente opostos. É por isso que elas também não... Elas parecem tão diferentes. Mas no fundo, se você for ver a Frieren do passado, não era tão diferente assim. Certo? Então, tenham sempre isso em mente quando você for pensar na Ciri. E também é bom deixar claro aqui que o Oswaldo tá revoltado porque ele tá com pena da Frieren, porque a Ciri reprovou ela. Tô mesmo. Ô Ciri, você vai ver comigo. Ele fica muito triste porque a Frieren reprovou, tá com pena dela, mas dá uma pena mesmo, né? Embora ela não ligue tanto, ela tá meio que se lixando. O Oswaldo ficou mais triste do que a Frieren, pode ter certeza. Mesmo. Pô, sacanagem, gostei disso não. Mas... pura isso aí. Né? Maldade. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like porque ajuda demais. Também se inscreva porque eu tô falando de Sessão no Frieren em todo episódio. Falei de todos, na verdade, e vou falar do último também. Então se inscreva para não perder os próximos lançamentos e eu vejo vocês no próximo vídeo.